Quais são os canais na nossa vida, na nossa estrutura, por onde a tentação entra? Quais são as portas que nós precisamos cuidar muito bem dentro de nós, por onde essa sedução do inimigo vai ser trabalhada? E nesse sentido agora a gente vai para a segunda parte da nossa tarefa, onde a gente quer se conhecer um pouquinho melhor. Então abra a sua Bíblia agora no Evangelho, na primeira epístola de João, lá perto lá do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos estudar os versículos de 15 a 17. Esse vai ser o texto básico, e a gente vai trabalhar esse texto à luz de Gênesis, à luz de Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus, e a gente vai poder entender como é que se abrem canais dentro da gente. Agora eu estou falando do lado humano, em que essa sedução é trabalhada. A tentação está acontecendo na tua vida todo dia. Tenha certeza disso. Não tenha a ilusão de que não acontece. Mas como é que você pode aprender a fechar algumas portas que são suas, no seu coração, na sua mente? Porque através destas portas o maligno entra com a sua tentação. A Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, e que nesta hora, Senhor, os nossos olhos espirituais se abram, e que o Teu Espírito esteja trabalhando na nossa vida, a ponto, Senhor, de percebermos portas que precisam ser fechadas dentro do nosso coração, para que o Senhor tenha toda a liberdade e toda a autoridade na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. É interessante a linguagem que o apóstolo João vai usar. Ele vai dizendo que nós não podemos amar o mundo. E de repente a gente fica imaginando, né, o que é esse mundo que ele está querendo dizer que eu não posso amar? Será que eu não posso amar a natureza criada por Deus? Será que eu não posso amar as coisas tão bonitas que existem na criação? Será que eu não posso desfrutar com prazer de tudo quanto Deus tem colocado ao redor do homem? A gente vai aprender, segundo a Bíblia, que sim, porque estas coisas foram criadas também segundo o propósito de Deus para serem bênção na nossa vida. Mas aí o apóstolo João vai abrindo a nossa mente para entender o que ele queria dizer com a palavra mundo, e o que ele queria dizer com a palavra amor. E ele vai dizer, olha, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Há algumas coisas que estão aqui que não procedem de Deus. Há algumas coisas que estão na tua natureza que não procedem de Deus. É isso que ele está dizendo. Há algumas coisas que fazem parte do teu ser que não procedem de Deus. E quando eu amo estas coisas, e amo a ponto de colocá-las em primeiro lugar na minha vida, a minha comunhão com Deus se quebra. Estas são as portas que estão dentro de nós, por onde a tentação entra na nossa vida. A Bíblia vai usar algumas palavras muito difíceis. Eu me lembro que assim que eu comecei a ler a palavra com interesse na minha adolescência, eu queria ler toda a Bíblia. Quando eu cheguei nesse texto, me parecia um palavrão. Eu não entendia a expressão concupiscência.
E talvez muita gente aqui que não esteja entendendo o que significa essa palavra. Mas essa palavra significa desejo ardente do coração. Um impulso muito forte, um desejo de querer, aquele querer tão forte, muito forte dentro da gente. E é através desses desejos ardentes do coração, em várias áreas diferentes da vida, é que o inimigo entra com a sua tentação. O meu objetivo dessa noite é estudar essas 3 portas, que Deus quer que a gente feche, e que a gente possa compreender como isso está acontecendo dentro da gente, e como é que Deus pode nos dar graça e poder para fechá-las. Então nós vamos tentar. O que significa concupiscência então da carne? Nós já falamos que concupiscência significa desejo ardente. É aquele sentimento lá dentro da gente que se alimenta dos nossos apetites físicos e as suas gratificações neste mundo. Há um monte de coisa lá dentro de você que tem a ver com o teu físico, com a sua natureza, que você quer, que você gosta, que você sente, que você às vezes até imagina que precisa de mais, que senão não dá para viver sem, que vão se tornando às vezes um grande enredo e engodo dentro da vida da gente. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, aquele texto que nós estudamos hoje pela manhã, nós vamos perceber que chegou um momento em que aquela conversa entre a serpente e Eva se processou, terminou, e parece que morreu ali. Olha, você pode comer, os seus olhos, você não vai morrer, os seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E o versículo seguinte, o versículo 6, diz o seguinte, que Eva olhou para a árvore e sentiu que ela era apetitosa, que o fruto daquela árvore era apetitoso para ser comido, desejável aos olhos, bom para dar entendimento. E de repente dentro do coração de Eva, e agora era uma coisa que não estava nenhuma mágica de Satanás, não tinha nenhuma seta voadora, mas era alguma coisa que estava aqui dentro do coração de Eva, trabalhando. Eram estas portas de que nós queremos falar nessa noite. Coisas que são nossas, da gente, é nossa parte, e que estão lá operando dentro de nós desejo, vontade. E então o pecado entra, nasce, concebe-se, diz a Bíblia, através desses desejos. Na tentação de Jesus a gente vai encontrar a mesma coisa. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, depois de 40 dias de jejum, Jesus estava lá sem comer durante 40 dias. A primeira tentação foi justamente na porta da concupiscência, do desejo da carne. Olha só o que Satanás disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está com fome, 40 dias aí de privação. Eu fico imaginando, eu não consigo ficar um dia inteiro sem comer direito, né? O estômago já fica doendo. Você pode imaginar 40 dias, a fome que Jesus estava. Faz parte normal da vida comer. Mas naquela hora, Satanás estava induzindo e trabalhando uma das portas, que são os desejos naturais da carne, e amplificando, para que em fazendo determinadas coisas, eu quebre princípios da vontade de Deus. O que Satanás trabalha em termos de tentação, é que ele, como general de um exército, ele fica observando você e eu. E ele começa a procurar pontos fracos, vulneráveis, nos seus apetites físicos, quanto ao alimento, quanto ao descanso, quanto ao conforto, quanto ao sexo, quanto a qualquer área que tenha a ver com a tua vida física. Porque ele sabe que essa é uma porta por onde a tentação pode entrar e onde você pode gestar, segundo a palavra de Deus, o pecado.
Agora é importante você entender uma coisa: estas coisas não são em si mesmas ruins, são naturais, fazem parte da nossa vida. Comer não é pecado. Determinadas coisas que estão na nossa vida fazem parte da natureza da gente. Mas o que Satanás tenta trabalhar é que, de uma maneira, nós transformemos estas coisas que são naturais da nossa vida em razão para a nossa rebelião contra Deus. Porque através dessa sedução do maligno, nós vamos permitindo que estes apetites sejam usados para nos separar do Senhor e do seu propósito. Eu vou dar aqui vários exemplos, e você vai perceber coisas boas que, através desses apetites trabalhados pela tentação, portas que estão abertas dentro da gente, se tornam em coisas ruins na nossa vida. Por exemplo, o descanso. O descanso é uma coisa boa, tão boa que Deus mesmo diz que eu tenho que trabalhar 6 dias e no 7º parar para descansar. Isso é projeto divino. Se eu não respeito essa lei, vou ficar doente, vou ficar estressado. Se eu nunca tirei férias na minha vida, vai ter problemas logo mais, físicos, de ansiedade e assim por diante, porque o descanso é um princípio de Deus. Porém, quando o apetite por descanso fica voraz, o descanso vira preguiça. E preguiça, Deus diz, não tolero. Está entendendo? Uma coisa boa que fica ruim, porque dentro da gente um apetite fora do normal cresceu com relação àquilo. Um outro exemplo, a quietude. É uma coisa boa, a gente ficar quieto às vezes, poder ouvir as pessoas, a gente ter esse dom de abrir o ouvido e deixar com que as pessoas falem. Mas quando a quietude é extremada, isso vira falta de comunicação, e muitos casamentos estão sofrendo, porque eu estou querendo uma quietude incrível, total, e a gente não conversa. E na verdade não sei nem se ouve. Outras coisas que a gente vai aprendendo. Por exemplo, a habilidade de ganhar dinheiro, de ser um negociante. Quando essa habilidade vai sendo trabalhada pela tentação, ela torna-se em avareza e ambição. O gozo da vida, alguma coisa gostosa que Deus colocou, vai se tornando em intemperança. O prazer físico faz parte da nossa natureza, vai se transformando em sensualidade. O interesse pelas posses alheias torna-se cobiça. O prazer pelo alimento torna-se glutonaria. O cuidado consigo mesmo torna-se egoísmo. O autorrespeito torna-se orgulho. A comunicação é bênção, torna-se fofoca. Não consigo guardar segredo. Uma vontade de falar. A cautela torna-se incredulidade. A certeza torna-se insensibilidade. A ira torna-se ódio. A bondade torna-se superproteção, abafa o outro. O julgamento, o juízo de valor, torna-se crítica. A amizade torna-se homossexualismo. A liberdade torna-se imoralidade. O escrúpulo torna-se perfeccionismo. A autoproteção torna-se desonestidade. O cuidado torna-se medo. Deu para entender? Tudo isso que eu falei são coisas naturais da vida, boas, fazem parte da nossa cultura. Mas quando os apetites são trabalhados pela tentação, e eu abro a porta, e eu começo a amar mais estas coisas do que os princípios de Deus, do que o propósito de Deus, do que a vontade de Deus, do que a verdade de Deus,
a porta para o pecado abriu-se na sua vida. E é interessante perceber que a tentação se torna mais forte quanto maior for a fome, a fadiga, a solidão. Quando nós nos sentimos carentes em algum sentido. E é nessa hora que o maligno vem e tenta os valores, os princípios que a gente tem na vida. Não tenha dúvida que é por essa porta, por uma destas 3 portas que João fala, que você tem caído em pecado. A tentação usa a concupiscência da carne. Ela, quando assim faz, ela objetiva afastar-nos da vontade de Deus, a fim de que nós sirvamos a carne e não a Deus. O que ele está dizendo, o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: na verdade, quando Satanás entra com a tentação, ele está mexendo com uma necessidade que eu tenho, uma carência que eu tenho, um aspecto do meu ser, e eu desejo mais servir a mim mesmo, a minha carne, a minha natureza, do que servir o Deus da minha vida. E olha, coloco para baixo princípios, valores, que vêm direto de Deus. E na maioria das vezes, você pode checar isso na tua vida. Estas coisas não são acidentes. A gente sabe muito bem onde está andando. A gente sabe muito bem onde está pisando. A gente até está brincando com esse sentimento. A gente vai dizendo, não, eu vou até essa beiradinha, de lá eu não passo. Mas eu fico pensando, será que amanhã eu posso voltar naquela beiradinha de novo? E eu fico ali brincando com essas coisas, mas na verdade o que está acontecendo é que eu estou sendo seduzido. E se eu não fechar a porta, eu vou conceber pecado na minha vida. Quando Satanás tenta, ele nos convida a satisfazer as suas necessidades, as nossas necessidades físicas, de maneira não condizente com os limites da vontade de Deus. Todas essas coisas que foram criadas por Deus são boas, são santas, se elas forem regradas, se elas forem limitadas pela vontade de Deus, pelos valores de Deus, pelos princípios de Deus. Quando eu quebro esses limites, e essa é a arma do maligno, que eu deseje tanto servir a mim mesmo, que eu quebre esses limites, então eu estou quebrando a vontade de Deus e estou em pecado, e estou em rebelião, porque lá dentro de mim eu vou achar uma série de desculpas para justificar a mim mesmo do que eu estou vivendo e fazendo. Sabe o que Deus quer? É que ao invés de a gente trabalhar as obras da carne, então lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, servindo a carne, a gente se deixe controlar pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas maravilhosas que vem como parte da bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, quando recebemos Jesus, chama-se fruto do Espírito, alguma coisa que nasce do Espírito Santo dentro de nós. E uma das partes desse fruto chama-se autocontrole, domínio próprio, onde eu vou aprender junto com o Senhor a dominar esses sentimentos e desejos que são da carne na nossa vida. Isso é uma coisa muito importante. Olha, não adianta dizer, depois que você falou besteira, machucou alguém, é o meu temperamento que é assim. Não adianta você agir disso daquela maneira, quando depois que aconteceu. A gente tem que trabalhar e fechar a porta antes. Se essa é a armadilha que Satanás sempre tem usado, tem essa porta aberta, a gente tem que reconhecer e dizer, Senhor, fecha comigo essa porta. Essa é a área em que eu sou vulnerável, dá-me graça. Eu fico impressionado com Gênesis 4, versículo 5. É a história de Caim e Abel. E naquela história, no versículo 7, Deus olha para
Caim olha para o seu semblante cheio de ira, porque a oferta dele não foi recebida por Deus, e ele estava cheio de ciúmes e com raiva do seu irmão Abel, e lá no coração dele aquela raiva estava se consumindo, concupiscência da carne, os sentimentos, a ira, tudo sendo trabalhado. Olha só o que Deus diz a ele, são palavras do Senhor a Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso aqui é uma coisa profunda. Deus está olhando para Caim e está dizendo: olha, você não matou o teu irmão ainda, mas o pecado está na porta da tua vida. Existe um desejo muito forte, concupiscência muito forte, mexendo com um sentimento que é teu aí, de ira, está sobre você. Mas a você, Caim, cumpre dominar esse desejo, fechar essa porta. O que eu estou tentando dizer é que quando a gente cai no pecado, não é só culpa do diabo, e você não é um coitadinho que está aqui vivendo na terra. Existe tentação, sim, mas a tentação entra pela porta aberta que você deixa aberta porque quer que fique aberta, porque você deseja que seja realimentada esse desejo, essa ira, esse sentimento, essa vontade, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Você já viu que quando a gente está com raiva de alguém, você já deve ter vivido isso, né? Você está com raiva, aquela ira está subindo, chega um determinado momento que a ira começa a baixar. Está baixando, a gente já está até com a adrenalina normal, e de repente eu começo a contar tudo de novo a história, porque, está vendo? Esse fulano é assim mesmo, e não sei o quê, e a ira sobe outra vez. Quando ela está começando a baixar de novo, eu volto a dizer tudo de novo, contar e falar de novo, porque eu não quero que essa ira baixe. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou brincando com a porta da concupiscência da carne. A mesma coisa são as tentações sexuais. Eu fico brincando com aquilo que eu estou vendo, eu fico brincando com o meu corpo, eu fico brincando, olhando e percebendo pessoas, imaginando coisas. Eu permito que determinadas fantasias estejam trabalhando na minha mente, e eu brinco até um determinado ponto. Eu mudo, faço, mexo, aconteço, mas eu vou abrindo a porta, abrindo a porta, abrindo a porta. E o que a Bíblia diz é: o pecado jaz à porta. Esse desejo está sobre você. Você precisa fechar essa porta. O grande segredo de uma vida cheia do Espírito é submeter-se incondicionalmente a Deus, sem racionalizações, e dizer: Senhor, a tua palavra diz que esse desejo ardente não é da tua vontade, eu não quero caminhar por aqui, perdoa-me, e me ajuda pelo poder do teu Espírito a trancar essa porta. E aí a gente faz o que a Bíblia ensina, a gente se submete a Deus e resiste ao diabo, e ele foge da gente. A Bíblia vai nos ensinar que para isso eu preciso abrir mão dos meus direitos e deixar Jesus ser Senhor também dos meus desejos. Você já pensou nisso? Que Jesus tem que ser Senhor dos teus desejos, dos teus sonhos, das tuas vontades, dos teus projetos. Senão, vai ter uma porta aberta e não tem vitória. E eu tenho que aprender a submeter a Jesus Cristo toda a minha vida. A segunda coisa que João vai falar sobre concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos apela para o interesse egoístico e põe à prova a palavra de Deus. Mistura, mexe com a gente lá no nosso egoísmo e faz uma luta, uma barreira com a palavra de Deus. Ela é retratada nessa mentira que Satanás falou
lá em Gênesis 3, versículo 4. Mais ou menos Satanás disse, se fosse na linguagem de hoje, seria assim: não liguem para o que Deus diz, façam o que é mais certo aos seus próprios olhos. Olha, não se preocupa se a palavra de Deus diz assim, se esse é o conceito, se esse é o princípio, se esse é o valor, se essa é a coisa que Deus está ensinando, se isso está escrito na Bíblia e você leu hoje de manhã. Faz do teu jeito, segundo os teus próprios olhos. E aí a mulher fica pensando: o fruto parece delicioso, a sabedoria que esse fruto dá mais ainda, isso é um espetáculo de beleza. Tem que experimentar um negócio desse, não posso perder uma oportunidade dessa na minha vida. Nós contemplamos o que o mundo tem para nos oferecer, desejamos estas coisas mais que o nosso relacionamento com Deus. E aí é que está a porta da tentação. A gente olha, sonha, deseja ao ponto de dizer: eu quero mais do que a minha paz e a minha comunhão com Deus. Nós começamos a dar mais crédito às nossas perspectivas de vida do que aos mandamentos e às promessas de Deus. Nós nos tornamos animados por tudo aquilo que estamos vendo e agarramos-nos a tudo quanto podemos obter, acreditando que precisamos daquilo e que não podemos viver sem isto. A gente não consegue entender qualquer corte na nossa vida, porque a gente está tão aficionado com os olhos em todas as coisas. E imagina que não consegue viver se faltar. E aí a gente começa a caminhar de qualquer maneira para ter aquilo. Nós nos enganamos dizendo que Deus quer que usufruamos estas coisas, presumindo que Deus não negaria nada de bom para a nossa vida. Dizendo: não, está certo, a gente tem que fazer isso mesmo. Deus quer que a gente usufrua tudo de bom que existe. E a gente vai se engalfinhando pela vida nessa ânsia. E vai se esquecendo do Deus que tem limites para a nossa vida. Esta é a grande razão porque temos tanta dificuldade de consagrar os nossos bens a Deus. É verdade. Porque a gente não consegue entender que Deus pode querer usá-los para a sua glória e não para o nosso deleite. E eu não estou falando de dízimo, não. Estou falando de uma outra coisa. Estou falando daquele mover do Espírito que às vezes acontece no meio do povo de Deus, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que faz Barnabé pegar aquela propriedade que ele tinha de herança lá na ilha de Chipre, vender e dizer: o Senhor tocou o meu coração que isso tem que virar para a glória de Deus. A gente fala isso, parece uma loucura, mas é que alguma coisa está trabalhando dentro da gente para entender que não são aquilo que os nossos olhos estão procurando que interessa, mas o que interessa é a glória de Deus na nossa vida, na vida dos outros. Esse é o obstáculo porque muitas pessoas se tornam infrutíferas, disse Jesus. Jesus disse que a semente foi lançada em vários tipos de solo, mas ele disse que uma semente que germinou, que brotou, que tem vida, foi abafada pelos espinhos. E que essa semente, apesar de estar viva, não produz fruto nenhum, porque ela ficou abafada pelos espinhos. E Jesus, quando interpretou essa parábola, ele disse: olha, sabe o que significa isso? É que os cuidados deste mundo abafaram a semente e ela não conseguiu produzir fruto.
A gente está olhando, olhando, desejando, correndo atrás, fazendo, acontecendo, indo para lá, indo para cá. E onde é que está a glória de Deus? É por aí que Satanás tem amarrado a igreja de Jesus Cristo. Porque apesar da gente cantar louvores, hinos bonitos, fazer orações maravilhosas, muitos de nós não vivemos para a glória de Deus. Somos plantas vivas, nascemos da semente, mas estamos abafados pelos espinhos, cheios da concupiscência dos olhos, amarrados. Quando Satanás não consegue matar essa semente, ele tenta fazer você o mais improdutivo soldado do exército de Deus. Concupiscência dos olhos. O pior é que às vezes nós caímos naquela velha tática diabólica de tentar a Deus. Quando dizemos alguma coisa parecida diante das coisas que estão acontecendo na vida, ao invés de a gente buscar a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o discernimento de Deus para as decisões que nós temos que tomar, a gente diz mais ou menos o seguinte: Senhor, se não for da tua vontade, impeça a minha decisão. Eu estou assumindo esse emprego, eu estou mudando de cidade, eu estou indo para lá, ou fazendo aquilo, fechando esse negócio. Senhor, se não for da tua vontade, impeça. Você já orou assim alguma vez? Agora, eu quero dizer para você que esse é um ardil diabólico. Quer ver? Olha só o que aconteceu em Mateus 4, versículo 6. Se essa não é a tentação que Satanás fez para Jesus. Satanás disse para Jesus: olha, vamos fazer o seguinte, você é o Filho de Deus, vamos subir no pináculo do templo, e você se joga do pináculo do templo, porque Deus, que é teu Pai, que cuida de você, que faz todo esse bem, vai mandar, vai dar um decreto assim, em milésimo de segundos, e todos os anjos do céu virão em seu socorro, e você vai ser amparado nas nuvens, não vai chegar no chão. Se joga. O que é que Jesus respondeu? Ao Senhor teu Deus não tentarás. Sabe por quê? Porque eu preciso tomar as decisões de quem eu quero servir. A concupiscência dos olhos abre uma porta no meu coração para dizer que eu não preciso tomar decisão nenhuma. Que eu posso ir correndo de um lado para o outro e transformando a minha vida numa vida infrutífera, vazia para a glória de Deus, sem significado nenhum no reino de Deus, e que está ótimo, porque eu estou alcançando o meu desejo. Sabe o que é que Deus quer? É que antes destas coisas eu submeta ao Senhor e diga: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é o teu propósito? Como é que estas coisas podem te dar glória? Durante a conferência missionária eu fiquei assim muito impactado com o testemunho que a gente ouviu aqui do Alex Dias Ribeiro, dos Atletas de Cristo. Quando durante toda a Copa do Mundo os jogadores crentes estavam dizendo para ele: Alex, a gente pode orar a Deus para que Deus nos dê a vitória e que a gente seja tetracampeão. E ele respondeu: não. Mas como não? Nós somos filhos de Deus. Ele foi dando lá os argumentos dele, vocês ouviram, alguns aqui ouviram. Mas uma coisa que me impressionou é a maneira que ele apresentou como a gente devia orar: Senhor, que tu dês o tetra para aquele time que puder te dar mais glória. Que a vitória represente a tua glória, o teu louvor, a tua honra.
Isso aqui é lição para a vida da gente. Concupiscência dos olhos é dizer: eu só quero tetra, Deus vai derramar tudo, todo o poder do céu, vem anjo, vem tudo. Mas dependência de Deus é: Senhor, que a minha vida seja para a tua glória, do teu jeito, ganhando ou perdendo, doente ou não doente, vivo ou morto, do teu jeito, porque a tua glória é que importa, e os meus olhos estão apaixonados pela tua grandeza. Cuidado, porque essa é uma das portas que Satanás usa. Ela está aberta no teu coração. Terceira coisa e última que esse texto me apresenta, diz que outra porta por onde a tentação entra chama-se soberba da vida. Sabe o que é a soberba da vida? Ela enfatiza autoproteção, autoexaltação, aquela necessidade que o homem tem de se inchar, se levantar, de ser poderoso, influente, forte. É a tentação de dirigir o nosso próprio destino, governar o nosso próprio mundo, ser o nosso próprio Deus. É aquela porta que está aqui dentro da gente. Em Gênesis 3:5, essa foi a grande tentação da serpente a Eva, dizendo: olha, os teus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E Satanás vai trabalhando esse desejo ardente dentro da gente, de viver exageradamente a nossa propensão de governar, de ter controle, de ser independente. O que o diabo estava dizendo a Eva e a Adão lá no jardim é: não se satisfaçam em governar sob a direção de Deus, porque Deus já tinha colocado toda a criação debaixo da autoridade do homem. Não se satisfaçam em governar debaixo da autoridade de Deus. Vocês são bons demais, vocês têm muito potencial, vocês podem ser governadores desse mundo sem Deus. A tentação da soberba da vida, na verdade, objetiva desviar-nos da adoração a Deus e destruir a nossa obediência ao Senhor. Ela empurra-nos no sentido de tomarmos conta da nossa própria vida, do meu jeito, da minha maneira, segundo a minha vontade. E sempre que você sentir que não precisa de Deus, que não precisa da sua ajuda, da sua orientação, sempre que você pensar que sabe manejar a sua vida sem consultar o Senhor, sempre que você imaginar que não precisa dobrar os seus joelhos por alguma coisa, toma cuidado, porque a porta da soberba da vida está em você, aberta. A tentação vai entrando por ela. Sempre que você parar de servir e adorar a Deus, passará a servir e a adorar Satanás. E isso tem muito a ver com a tentação de Jesus outra vez. A terceira tentação que Jesus sofreu foi esta. Diz a Bíblia que Satanás levou Jesus até o cume de um monte alto e mostrou todos os reinos que estavam ali ao redor, mostrou todas as coisas que estavam ali e disse: olha, eu sou dono de tudo isso, e eu abro mão do meu poder e entrego esse poder para você agora, já, nesse instante. Só tem uma coisa, você só precisa de uma coisa: eu só quero que você se ajoelhe na minha frente, mais nada, uma vezinha só, tá bom, pode. Ó, não tem cruz, não tem problema, não tem ministério de 3 anos andando por essa Palestina. Você pode voltar para o céu a hora que você quiser. Você já vai ter todo o controle, toda a autoridade, todo o poder que você vai ter que conquistar de mim numa guerra violenta. Eu te entrego. Só uma coisa:
dobra o teu joelho aqui uma vez só. E aí Jesus perdeu a paciência e disse: somente ao Senhor adorarás. Vai embora, Satanás, chega, não aguento mais, pode sair. Mas aqui é um princípio muito grande. Na soberba da vida, nessa porta, a gente quebra a adoração. Só que não existe lugar neutro, gente. Quando a gente não está adorando a Deus, quando a nossa vida não é para a glória de Deus, não existe campo neutro, um lugarzinho que eu fico parado, esperando para ver qual é a melhor posição, qual é a melhor atitude para o futuro. Não tem campo neutro. Ou a minha vida é para a glória de Deus, é para a adoração de Deus, é para o serviço do Senhor, ou, de alguma maneira, eu estou dando glória a quem não merece nenhuma glória, que é o inimigo de Deus, Satanás. A soberba da vida se vence quando eu tenho coragem de me humilhar debaixo da potente mão de Deus e de adorá-lo em qualquer circunstância da minha vida e prestar-lhe obediência incondicional. E aí, esta porta fica travada, fechada, e o inimigo não tem autoridade, nem consegue seduzir-nos. Há 3 questões cruciais relacionadas com essas 3 portas, ou com esses 3 canais de tentação na sua vida. A primeira é vontade de Deus. Você só pode observar a vontade de Deus em total dependência dele. Eu tenho que precisar e decidir precisar de Deus para tudo, para coisa grande e para coisa pequena. E aí Deus mesmo vai revelando a sua vontade, dia a dia. A segunda coisa é palavra de Deus. Você só poderá viver a palavra de Deus mediante uma confiança incondicional, mesmo que os seus olhos estejam vendo coisas que pareçam incoerentes, mesmo que o caminho a seus olhos pareça ser outro, mesmo que pelos seus olhos digam, tem um outro jeito de fazer, você incondicionalmente diz, Senhor, vai ser sempre do teu jeito, o jeito da tua palavra. Isso é coisa séria. Eu fico impressionado com aquele milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Porque Maria, mãe de Jesus, disse aos serviçais, quando acabou o vinho. Primeiro disse a Jesus, Jesus acabou o vinho. Ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Mas ela vira para os serviçais e diz, olha, tudo quanto meu filho mandar, façam. E a primeira ordem que Jesus deu foi um negócio completamente louco. Tinha lá na porta talhas de pedra que eram usadas para cerimônias de purificação dos judeus. Sabe o que era aquilo? As pessoas vinham para o casamento a pé e era de boa educação lavar os pés na entrada da casa. E estavam lá aquelas bacias grandes colocadas na porta para as pessoas lavarem os pés. E Jesus diz, olha, vocês vão lavar essas bacias grandes que tinham, vão colocar água limpa e vão levar essa água para o mestre-sala. E olha, um negócio complicado, eu fico imaginando a cabeça daqueles serviçais, pensando, escuta, a hora do lava-pés já acabou. Que coisa louca é essa? Será que a mãe dele não falou que o nosso problema era vinho? Esse homem deve ser meio doido. O que tem a ver a bacia de lavar pé agora com a falta de vinho? Aí eu posso imaginar um dizendo para o outro, mas olha, a mãe dele falou que é para fazer tudo quanto ele mandar. Vamos fazer, nós estamos aqui para trabalhar, então vamos lá. Não entendiam nada, não compreendiam nada. Lavaram lá as bacias, levaram as bacias para o mestre-sala. Enquanto eles estavam fazendo isso, a Bíblia diz, durante a água se transformou em vinho.
Às vezes você vai se deparar com determinadas circunstâncias na tua vida em que a porta da concupiscência dos olhos vai te dizer: não funciona, não dá certo, não é por aí, ninguém faz desse jeito, o caminho mais comum e seguro é esse. Agora, se eu quero fechar essa porta, eu tenho que aprender uma coisa: eu tenho que ter uma confiança incondicional. Senhor, não sei, meus olhos estão vendo outras realidades, mas eu creio, e eu creio, e eu creio, e eu continuo crendo no teu jeito e na tua palavra. E as pessoas ao seu redor vão dizer: você é louco, você é biruta, não funciona, e você vai continuar dizendo: e eu creio, e eu creio, e eu creio. E enquanto você vive assim, Deus manifesta a glória dele na tua vida, porque a glória é dele, não é tua, não é da tua inteligência, não é da tua sabedoria, não é da tua estratégia, mas é poder e graça de Deus que estão sendo derramados. A terceira coisa que está em jogo é a adoração. A gente viu isso na soberba da vida. A adoração a Deus só se expressa em obediência, em humilhação. Sabe que a palavra adoração, tanto no hebraico quanto no grego, significa literalmente colocar o rosto no pó, se curvar até o chão. E adoração é isso. É quando eu me rendo integralmente ao Senhor. Eu digo: Senhor, estou aqui, no teu pé, e dependo só do Senhor. Quero dizer uma coisa para você: todas as tentações que Satanás atirar contra você vai desafiar uma ou mais destas portas, vai tentar abrir, e vai desafiar um ou mais destes valores: vontade de Deus, palavra de Deus e adoração a Deus. E vou te dizer mais: Satanás vai observá-lo, vai rondá-lo, vai circundá-lo, para verificar em que área da sua vida você é mais vulnerável, e vai tentá-lo nessa área mesmo. Vai lá mexer, porque ele sabe que você está descuidando de uma porta que devia estar trancada, de uma brecha na muralha que não foi arrumada. E Deus quer que você arrume essas coisas. É claro que Ele vai derramar graça para isso. Graça, poder, misericórdia. Ele nunca nos deixa sozinhos nessa situação. Mas o que Ele quer é que a gente diga: Senhor, o desejo, o pecado está na porta, o desejo está no meu coração, e eu quero dominá-lo, mas eu preciso da tua unção, do teu poder, da tua sabedoria. Eu quero trancar, Senhor, tranca comigo essa porta. E a gente vai junto com aqueles valores, com aquela vontade de Deus, com aquela palavra de Deus, numa posição de adoração, de alguém que se rende e diz: do teu jeito, Senhor, da tua maneira, para a tua glória. E aí, meu querido, não tem semente infrutífera, porque os espinhos são arrancados, e a gente brilha a glória luminosa do Deus vivo aonde a gente andar. Para que tudo isso, pastor? Responde uma pergunta do Espírito de Deus no teu coração: quais portas têm ficado mais abertas? Por que elas têm ficado abertas? Você vai encontrar atrás dessa pergunta do porquê valores de Deus, vontade de Deus, palavra de Deus, adoração a Deus que tem sido colocado de lado e desafiado. E eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus, a tomar decisões radicais.
quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho visto muitos casais se separando. E sabe por que estão se separando? Ou porque a vontade de Deus não está querendo ser observada, ou porque a palavra de Deus não está querendo ser observada, ou porque a verdadeira adoração não está querendo ser vivida. Porque a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida estão com as portas escancaradas. E quando a gente pensa em recomeçar, em perdoar, em dar a volta por cima, em reconstruir, a gente vai se enchendo de direitos justos, verdadeiros, mas que Deus está dizendo para a gente: olha, não vale a pena conservá-los, abrir mão deles. Eu tenho visto muita gente crente, que antes era piedosa, santa na presença de Deus, caindo desta bênção de ser para a glória de Deus, porque os espinhos estão sufocando, gente. E hoje o Espírito Santo está dizendo para você: essa semente que eu germinei, que eu plantei, eu quero arrancar esses espinhos. Mas eu não vou arrancar sem que você decida que eles possam ser arrancados. Porque na ótica de Deus esses espinhos são espinhos, mas na tua ótica eles são as paixões da tua vida. Você está colecionando espinhos. Eu tenho visto muita gente que não toma uma decisão lá de Jesus. Porque na hora de fazer entrega total de vida, não quer abrir mão de nada. Na hora em que Jesus permite que você faça a pesca maravilhosa, você volta e diz: como é que eu vou deixar todos os peixes na areia agora? Mas tem horas que o Senhor faz isso. A quem você adora e serve com maior alegria no teu coração? Deus fez isso uma vez comigo. Foi muito forte, eu já contei isso aqui para você. Mas é importante que a gente lembre essas coisas e entenda que Jesus vai em primeiro lugar. Eu sonhei durante 12 anos, não, mais ou menos isso, acho que 10 anos mais ou menos, em fazer um curso de psicologia. Eu imaginava que aquilo era o suprassumo. Por um movimento da graça de Deus, eu me vi inscrito num vestibular. Uma ovelha minha ia fazer vestibular, eu disse: eu não vou fazer não, já passou o tempo, já passou a época. E ela foi e fez matrícula dela no vestibular e a minha. Chegou com o papelzinho e entregou: ó, você está matriculado, vai lá e se vira. Eu saí de férias, disse: não vou fazer. E no último dia, último dia antes do vestibular, a minha esposa disse: escuta, você acha que não tem um movimento qualquer de Deus nesse negócio? Você que tanto tempo quis, o Senhor abriu a porta, você geralmente nessa época do ano está viajando, está numa convenção, esse ano você não foi, nós estamos aqui, por que você não faz o teste do vestibular? E aí eu me enchi de daquela, não, tá bom, então agora eu vou. Fui para casa, fui na minha biblioteca, peguei todos os livros e disse: agora eu vou estudar. À noite, porque no dia seguinte, 7 horas da manhã, começava a prova. Coisa bem doida mesmo, né? Só milagre de Deus, para você saber que foi um milagre. E coisas eu não podia zerar. Numa prova escrita eu não poderia zerar. E eu fui lá, peguei os meus livros e falei: o que eu vou estudar? Matemática não adianta estudar agora, né? Física não adianta estudar agora. Eu vou estudar biologia e história. Português eu me viro, inglês eu vou tentar fazer o que eu sei, vamos lá e tal. Eu fui fazendo, estudei. Naquela prova de biologia, um dos exercícios de genética, o cara tirou do livro que eu estudei naquela madrugada. Só Deus faz um negócio desse, né? E eu não zerei, graças a Deus ali, né? E entrei na primeira chamada. Comecei lá e disse: agora não tenho dinheiro para pagar. E Deus colocou uma pessoa que disse: vou pagar todo o curso. Pode
matrícula, é um presente para você. Eu disse, poxa vida, que maravilha. Mas quando eu estava na fila da matrícula, veio aquele sentimento. Quem é mais importante na tua vida, o teu ministério ou esse sonho? Eu disse, o meu ministério. Você tem certeza? Disse, tenho. E naquela hora eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu quero diante de Ti, diante dos Teus anjos, diante do Teu séquito, dizer que Te agradeço, porque eu sei que isso é um milagre. E quero dizer, Senhor, que na hora que o Senhor me pedir isso, eu Te devolvo. Porque eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida e que o Teu ministério esteja em primeiro lugar na minha vida. E assim foi durante 6 meses. Eu era um dos melhores alunos da classe. Quando esta igreja me convidou para cá e Deus me disse, é minha vontade que você venha. Eu tentei de todas as maneiras transferir meu curso e não consegui. Tentei trancar a matrícula lá, porque se eu fizesse mais uma prova e conseguisse contornar as ausências, eu estaria aprovado no primeiro ano e talvez fosse mais fácil no segundo. Mas eu entendia que não dava, eu tinha que entrar de cabeça aqui. Deus tinha me dito isso. E aí veio aquela lembrança. Você lembra do que você falou para mim? Agora está na hora de você devolver para mim esse curso. E eu fui à secretaria e disse, eu vim aqui para cancelar a minha matrícula. A secretária olhou para mim e disse, o senhor sabe o que o senhor está pedindo? Sei. O senhor não sabe? Sei. Eu vou naquele arquivo, vou tirar os seus papéis todos e para essa faculdade, para essa universidade, o senhor nunca pisou aqui dentro. O senhor tem certeza nisso? Tenho. Ela não se conformava, pegou o papel, me deu na mão e disse, vem cá. Abriu a sala de um dos diretores lá, disse, o senhor entra aqui. Pensa bem no que o senhor vai fazer. E eu me lembro muito bem que aquele dia que eu assinei aquele documento, eu disse, Senhor, eu te entrego, porque o Senhor está em primeiro lugar na minha vida e que a minha vida seja para a tua glória. As lágrimas escorriam no meu rosto, mas eu entreguei na mão daquela secretária sorrindo. Nunca mais voltei lá nem para pegar os meus papéis. Não me arrependo nem um minuto, porque eu quero ser para a glória de Deus. E todos os meus sonhos, os meus desejos, os meus bens, os meus projetos, as minhas aspirações, a minha alegria, o meu sofrimento, eu quero que sejam para a glória do meu Deus, porque senão não tem sentido a gente viver e dizer que pertence a Ele. Como é que está a porta do teu coração? Quais as portas que precisam ser fechadas? Qual é a porta que precisa ser aberta? Vamos orar a Deus agora. Curva a sua fronte agora e vamos orar ao Senhor. Algumas decisões que você precisa tomar, sabia? Algumas que o Espírito Santo de Deus está falando com você há muito tempo. Mas os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, controladas pela tentação no maligno, tem impedido você de ser aquilo que Deus quer que você seja. Bênção dele. Alguns valores estão sendo quebrados na tua vida e o Espírito Santo está dizendo, esses valores estão sendo quebrados. Mas hoje o Senhor quer fazer uma coisa muito especial na tua vida. Há poder no sangue de Jesus para libertar, nós já oramos por isso aqui. Mas há poder no sangue de Jesus para transformar a vida da gente. Há poder em Jesus Cristo para entrar dentro da vida da gente com o seu Espírito Santo, segurar na nossa mão e dizer, fecha essa porta comigo. É isso que o Senhor quer fazer agora. Por isso eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está falando,
a confessar, Jesus, existem portas que o Senhor quer fechar dentro do meu coração que estão abertas. E eu quero te confessar isso. E quero dizer, Senhor, entra para dentro da minha vida e juntos, a minha mão e a tua, vamos fechar cada uma dessas portas. Porque eu tenho que tomar decisões sérias, mas eu estou disposto a tomá-las segundo a tua vontade. E sei que o Senhor vai me dar graça e poder para vivenciá-las com alegria. O Espírito Santo está falando com você. Eu queria orar junto com você, queria fazer esse um momento de consagração e dedicação, momento de acerto, momento de entrega incondicional. Se você está ouvindo a voz do Espírito, eu quero convidá-lo a você sair do teu lugar agora, onde você estiver, e dizer, vir aqui à frente, e nós vamos estar orando juntos, dizendo, Senhor, o Senhor falou comigo, sou eu quem preciso do Senhor, essa mensagem foi dirigida ao meu coração. Segura na minha mão e vamos fechar essas portas juntos. Eu estou abrindo mão dessas coisas e entregando. Assim como Pedro deixou os peixes lá na praia. Assim como Levi deixou a banquinha de coletor de impostos. Assim como cada um dos seus discípulos o fizeram com alegria e te serviram e te honraram porque o Senhor mudou a vida deles. Eu quero fazer também. Há alguém aqui, o Espírito Santo está chamando? Vem agora, levanta do teu lugar e vem. Se apresenta diante do Senhor, pode vir. Vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus estiver falando ao teu coração, não resista. Mas vem com alegria. Vem com alegria. E diz, Senhor, tu estás falando comigo. Pode fechar a porta comigo. Pode entrar, segurar na minha mão. O que tu queres que eu entregue? Estou entregando. O que tu queres que eu deposite no teu altar? Estou depositando, porque eu quero ser para a tua glória, só para a tua glória, só para a tua glória, só para a tua glória. Olha, eu sei que existe uma luta muito grande, porque algumas destas coisas são muito importantes. Os espinhos na nossa ótica são coisas preciosíssimas, mas Deus lá do céu diz, olha, é só espinho, você que não está vendo. Então, abre mão deles agora. Diz, Senhor, eu estou colocando no teu altar para ser do teu jeito, da tua maneira. Não luta não. Em nome de Jesus, se renda. Porque é nisso que está a vitória. A Bíblia diz que quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas que quem perde a sua vida vai ganhá-la do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que a nossa vitória contra Satanás, lá em Apocalipse 12:12, diz, ela está em 3 coisas. O sangue de Jesus, o testemunho do crente, e não amar a vida até a morte. É isso que João está dizendo. Não ameis o mundo e aquilo que há no mundo, porque essas coisas não preenchem a vida da gente. Em nome de Jesus, eu quero convidar você. A última vez que eu vou falar, pois em seguida vamos orar. Mas se o Espírito Santo estiver falando com você, sai agora, já, nesse instante do teu lugar, em nome de Jesus, e vem. Vem já, vem agora, nesse instante de Senhor, tu estás falando comigo, e eu quero colocar a minha vida no teu altar, do teu jeito, da tua maneira, segundo o teu projeto. Vem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora? A primeira parte dessa oração é só tua. O Senhor mostrou algumas coisas muito específicas no teu coração, não mostrou? Então fala destas coisas para Deus. E coloca diante do Senhor estas coisas. E Senhor, eu estou colocando no teu altar. É entrega do teu jeito, da tua maneira. Diz com as tuas palavras. Porque essa é uma decisão que você precisa tomar, só você. Pai querido, cada um dos teus filhos que estão aqui à frente, eles vieram por tua causa. Eles estão aqui porque de alguma maneira o teu Espírito Santo lhes falou no coração.
porque de alguma maneira a tua graça está se revelando na vida deles. Eu sei que nesse dia, nessa noite, Senhor, tu tirastes algumas vendas que estavam cobrindo os olhos deles. Eu quero te pedir mais, que o Senhor abra os olhos deles para enxergarem, Senhor, aquilo que tu tens preparado para a vida deles no mundo espiritual, na realidade do Senhor. E que eles fiquem, Senhor, deslumbrados com a glória do Deus vivo. Ó Senhor, revela a tua majestade, revela o teu poder, para que esses espinhos que eles estão dizendo, Senhor, pode arrancar, porque eu estou entregando, eles sejam espinhos. E realmente eles vejam a glória que está reservada para eles nas tuas mãos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, unção do teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo é aquele que nos dá poder para vencermos estas batalhas internas da gente. O teu Espírito Santo é aquele que nos dá domínio próprio para trabalharmos esses desejos ardentes. O teu Espírito Santo é aquele que nos capacita, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é verdade absoluta, a entendermos os teus valores. E eu quero te pedir, Senhor, unge os teus filhos agora com o teu Espírito. Derrama, Senhor, porção de ti mesmo sobre eles. Reveste a vida deles, Senhor, em ti. De tal maneira, Senhor, que eles se sintam, Senhor, molhados, revestidos, envolvidos pela unção que vem do Senhor. E que eles se alegrem, Senhor, em ser para a tua glória. Agora eu sei, Senhor, que algumas portas que estão abertas, eles já tentaram fechar. Algumas portas que estão abertas, eles já tentaram com toda a força. Eles já ficaram ali, Senhor, diante delas, dizendo eu quero fechá-las, mas eles não conseguiram. Por isso eu quero te pedir agora que a tua mão esteja sobre a mão deles. E que, Senhor, o Senhor junto com eles, esteja fechando cada uma dessas portas, para que sejam eles revestidos da tua glória, e que o inimigo, o tentador, não tenha nenhuma brecha, nenhuma abertura, nenhuma janelinha, nenhuma trinca dentro deles, e que eles possam dizer, Jesus Cristo é Senhor absoluto da minha vida. E eu quero que Ele seja Senhor absoluto por toda a minha vida, e por toda a eternidade. E de bom grado eu quero me ajoelhar diante dele e dizer, Senhor, debaixo do teu nome todo joelho há de se dobrar, e o meu já se dobrou. Ó Senhor, derrama graça, derrama misericórdia, derrama perdão, derrama, Senhor, vitalidade, derrama bênção sobre a família, sobre o lar, derrama, Senhor, graça sobre os relacionamentos quebrados, derrama, Senhor, graça sobre a visão das coisas, para que o Senhor esteja no controle total e absoluto. É no precioso nome de Jesus Cristo, esse nome tão gostoso, doce, bom, que nós oramos e clamamos estas coisas. Amém, Senhor, amém. Amém. Você vai para casa, e uma coisa gostosa é que a justiça que está sobre você não é a tua, é a justiça de Jesus Cristo. O diabo vai dizer, você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo, você é tudo isso mesmo. Mas você pode dizer para ele, eu estou vestindo a couraça dessa justiça que não é minha, é do Senhor Jesus, e que me reveste por completo, e é por Ele e para Ele que eu quero viver. Amém? Então vai na paz do Senhor Jesus, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor sustente o seu coração, que Deus o abençoe.